Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, difícil até de se concentrar aqui com esse calor que, olha, hoje está demais. Um beijo para você, um abraço para o Marra, para o Jailson, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Falava, né, dava até o crédito para a companheira Raíza Simplício do gol, que teve até as informações que o Danilo teria preferido jogar pelo Flamengo, né, assim que fizer a rescisão de contrato com a Juventus. Isso ainda é uma conversa, ele tem ainda o contrato até o meio do ano, 33 anos, viria para jogar como zagueiro, se adequar ali à realidade salarial do futebol brasileiro, do Flamengo especificamente, e aí ele viria para jogar mais como zagueiro mesmo. Pode fazer, talvez, uma vez ou outra ali a lateral, mas seria como zagueiro. O Flamengo que perdeu o Davi Luiz já no Fortaleza e também o Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro. Além disso, o Vitão também é um alvo do Flamengo. O Boto chegou a contratá-lo quando estava no Shakhtar Donetsk, o levou para a Ucrânia, mas o Flamengo tem a ideia, a primeira proposta de 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros em relação à transferência do Thiago Maia foi recusada. E aí o Flamengo aumentou um pouquinho, daria 7 milhões de euros, mais esse perdão de 4 milhões de euros da dívida do Thiago Maia. E aí o Internacional avalia nesse momento essa possibilidade aí, quem sabe o Flamengo buscando um zagueiro mais jovem, enfim, de olho também no futuro. Jorginho ainda tem a questão financeira, teria que fazer também esse desenlace, essa rescisão, quem sabe com o Arsenal, sem custos. Então o Flamengo trabalha nos bastidores aí para ter reforços, como já teve o Juninho, que foi anunciado na última semana e vai ser apresentado mais daqui a pouco, agora à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Ele que tem 28 anos, assinou um contrato de 4 anos, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão, e agora vai se integrar definitivamente ao elenco do Felipe Luiz, que só deve estrear o elenco principal no fim de semana contra o Volta Redonda em Brasília. Neste meio de semana no Maranhão ainda é a equipe sub-20 contra o Bangu. Vai ser uma disputa ali contra a lanterna do Campeonato Carioca. As duas equipes têm apenas um ponto. Mari. Tô boazinha hoje, Pedro. Eu vou te liberar, já que tá muito calor. Você volta ao longo da nossa programação. Tá condicionado nele. Isso, mas não se acostume também, né? Não. Vez ou outra eu tô simpática porque tem repórter estreando. Danilo e Vitão, em 2024, o Danilo com 37 jogos, mais ou menos ali um tempo e mais um pouquinho por jogo. O Vitão também aí com quase partidas completas, né? Com 51 jogos, jogando 83, 84 minutos por partida. Quando o Pedro estava trazendo as informações aqui, falando sobre os dois nomes, você já reagia, Jailson, principalmente o Vitão é zagueiro, mas assim, que o Danilo, que ele seja visto nessa posição como substituto para a zaga. Não é falar sobre Danilo na lateral. Isso aí você acha que não funcionaria? Sim. A minha opinião é que o Danilo foi titular durante muito tempo, era um dos capitães da Juve lá, como lateral, mas aos poucos, até com o Guardiola, ainda no City, ele foi sendo trazido, ele jogou de lateral, no Guardiola ele jogou de tudo, né? Jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de zagueiro, volante que ele já tinha feito no Santos até, ainda. No América. Ele já tinha jogado como volante, só que lá, ele, é o que eu até, enfim... Uma vez, uma oportunidade numa coletiva, uma companheira falou, o que você perguntaria para o Danilo? E eu falei, cara, pergunta que ele tinha uma vocação muito ofensiva aqui no Brasil. O Danilo no Santos era muito ofensivo, jogava às vezes de ala lá pela direita e tudo mais. E na Europa ele foi trazido para defender mais do que atacar. E nesses últimos tempos, até na seleção que a gente tem a oportunidade de ver mais, o Danilo se caracterizou por jogar melhor defensivamente do que ofensivamente. Para o Flamengo, fechando mesmo, que ele venha como zagueiro, como reforço na zaga, deixa a lateral lá com o Wesley e com o Varela, até porque o Felipe Luiz está jogando com o lado direito muito mais para frente, muito mais ofensivamente com o lateral do que o lado esquerdo. Então o Wesley está fazendo uma função bem ofensiva, a gente viu na reta final agora de 2024, principalmente com o Gerson pelo lado direito. Então, acho que o Danilo, se viesse como zagueiro, seria uma boa contratação. Como lateral, já... Se for quebrar alguns galhos, se tiver alguma questão de... condição de convocação, temporada. alguma condição de temporada, tudo bem. Mas como zagueiro, ok. E é uma posição que o Flamengo precisa, com as saídas do Davi Luiz e do Fabrício Bruno? Precisa. Não é assim, precisa desesperadamente, tenho que comprar o primeiro que aparecer. Não. Mas, vendo o mercado... E vendo a experiência que ele pode oferecer, o Danilo joga na Juventus, né, gente? Joga na seleção brasileira. O Danilo
Fez uma faixa, né? Sim, e é um jogador até para, assim, não tem mais jogo grande pro Danilo. Ele já jogou todo tipo de jogo grande. Ah, mas no futebol brasileiro não tem jogo grande? Tem jogos imensos. Quase todo jogo do Flamengo é jogo grande. Mas ele já viveu essa experiência, entende? Ele não vai... É um jogador pronto. Um jogador de Copa do Mundo. Já eu estava falando aqui, eu lembro do Danilo, os primeiros passos dele no América. E logo depois o Santos viu e foi buscar para ser campeão e fazendo gol no jogo do título. É um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade muito boa. Concordo com tudo que ele falou. Ele era um jogador de mais característica ofensiva e hoje ele é um jogador que defende, como o Vitão, que está aparecendo na nossa tela, né? O Vitão é um outro tipo de contratação, Marcos? É um outro tipo de contratação. É um zagueiro, né? É um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade, muito boa recuperação. Se você pensar que o Flamengo joga 70% dos seus jogos no campo do adversário, você precisa ter zagueiro que tenha boa recuperação. Você precisa ter volantes que vão morder para não permitir que a bola parta. Mas se a bola partiu, você precisa ter zagueiros de muito boa recomposição. O Vitão corre bem. É um zagueiro que vai bem nisso. O Fabrício Bruno também ia, né? E ele vai agora tem que ter uma nova oportunidade na carreira. Eu acho que são características diferentes. O Danilo controla o jogo, passa muito bem. O Danilo do Fernando Diniz na seleção brasileira chegou a jogar como um lateral chegando na área, né? Vale lembrar. Mas eu acho também que não é preciso revisitar essa página. É melhor o Danilo como zagueiro. A imagem do Danilo, vamos falar um português mais claro, o torcedor ele acaba vendo mais o da seleção brasileira. A imagem do Danilo na seleção, o que ela passa de recado para a nação rubro-negra, Jailson? Tem uma certa implicância. Tem uma certa implicância por conta da seleção, sim. E aí tem toda a questão de como ele foi utilizado na seleção. Era a função que ele desempenhava como lateral, mas muitas vezes o Tite já puxava ele para fazer terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, tanto com o Arana, tanto com o Renan Lodge, na época até um pouco mais, que o lado esquerdo era mais ofensivo. E aí o Danilo era utilizado como terceiro zagueiro. Só que uma reclamação até minha mesmo, quando eu vi os jogos da seleção, era que quando o lado direito, até nos últimos jogos, tá? Já com o Savinho, com o Luiz Henrique, que o Danilo não fazia ultrapassagem. Já por ficar um pouco mais preso, tanto no clube quanto no esquema ali de seleção, porque tem que compensar, gente, que a gente fica falando aqui, tem que atacar todo mundo, não, tem que ter uma compensação. Mas uma coisa me incomodava, que era o fato dos nossos pontas canhotos pela direita, quando eles cortavam para dentro, não tinha ninguém ultrapassando. Nesse momento que não tem ninguém fazendo a ultrapassagem, ele fica preso, ficam 2, 3 jogadores fazendo a marcação. Então era isso que fazia falta. O Wanderson que jogou os últimos jogos da seleção, né? O Wanderson já fez isso e melhorou. Até o Danilo mesmo, no jogo com o Dorival, no segundo tempo ele começou a passar um pouco mais e já deu uma aliviada no ponta esquerda, no ponta direita, né? Então tem uma certa implicância sim, por conta dessa falta de ofensividade ali do Danilo na parte, enfim, na lateral direita. Por isso que eu repeti aqui que eu acho que seria melhor ele ser visto como zagueiro. Aí já é outra discussão, já é outro tipo de conversa. É um cara que, sim, domina a posição e que já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta, na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Só tem um outro ponto, assim, que para uma parte não ficar chateada, né? A situação do Vitão ainda é uma situação que não está concretizada. Sim. E o Vitão é importante no Inter. Isso é uma questão. O Inter melhorou muito da sua temporada, na temporada passada, a ponto de estar classificado para disputar a Libertadores. Então, jogo duro, eu concordo muito com o Inter e não assim, não, chega aqui e compra. Não, claro que não. Paga e paga bem. Por ter uma situação já mal resolvida do Thiago Maia, que eu pontuar. Pode ser que isso facilite as coisas para o Flamengo. Mas agora eu tenho a dúvida em relação ao Inter. Pelo que ventilou, já não. Porque o Flamengo ofereceu os 10 milhões. Não, dúvida do que o Inter vai fazer. Então, aí o Inter falou que queria mais o perdão. Então seria, na verdade, 14 milhões. Aí o Flamengo recuou. E aí falou que ia tentar tirar o dinheiro que o Inter deve ao Flamengo de qualquer forma. Que aí agora cada um vai defender o seu, né? Sim. O Inter não quer perder seu jogador por qualquer valor, mas também tem que resolver as questões com o Flamengo. E o Flamengo vai
quer o jogador, mas também não quer perder a parte dele, né? Claro, e o Inter é um ano muito importante, né? Aham. É um ano de investimento. O Rômulo saiu ontem, né? Para o México. Então, assim, a gente tem que observar, porque vai ser um time, pelo que terminou a temporada, a gente falou esses dias aqui de bom humor, né? Vai brigar em cima. Exato. Vamos ouvir então o que os companheiros, porque assim, no fim das contas, a gente ventila alguns nomes, claro, com a apuração aqui da ESPN, dos nossos repórteres, mas ainda de contratação mesmo, o Juninho, que